Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 11 horas e 31 minutos. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da Metrópole de Campinas. Seja bem-vinda, bom dia. E a gente começa atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e também na cidade de Campinas, depois com as informações de ocupação de leitos. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o Brasil somava 17.452.612 casos da Covid-19. São 39.846 novos casos nas últimas 24 horas registradas no país. Olha, nós temos 488.228 mortes pela Covid-19 no Brasil. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 3.464.158 casos da doença, com 118.213 óbitos. Agora nós vamos falar dos casos aqui na região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Nós temos aqui 285.275 casos da Covid-19 confirmados até esta segunda-feira. Lembrando que a única cidade que a atualização foi no dia 10 de junho foi Olambra. Campinas, até esta segunda-feira, 106.771 casos confirmados. Indaiatuba, 23.499. Sumaré, 23.119. Americana, 20.419. Santa Bárbara do Oeste, 17.765. Hortolândia, 16.097. Paulínia, 12.871, Itatiba, 11.073. Na sequência, municípios com menos de 10 mil casos aqui na nossa região. Valinhos, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Só em relação aos casos, na cidade de Campinas, de acordo com a última atualização, 676 a mais, o que mostra que a doença continua circulando por toda a nossa cidade. Agora a gente vai falar dos óbitos na RMC. São 8.511 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 3.446 óbitos. Sumaré, 791, Americana, 616, Indaiatuba, 611, Santa Bárbara do Oeste, 599, Hortolândia, 551, Valinhos, 309, Itatiba, 236, Paulínia, 220, Nova Odessa, 170, depois nós temos Montemor, com 168, Vinhedo, 154, Cosmópolis, 145, Jaguariúna, 137, Arthur Nogueira, 111, Pedreira, 106 e os únicos municípios da RMC que têm menos de 100 óbitos devido à Covid são Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Por conta da vacinação, há um equilíbrio agora, em relação a mortes das pessoas acima de 60 anos e abaixo desta idade. A última atualização que nós temos da cidade de Campinas, com os 11 óbitos, 6 tinham mais de 60 anos e 5 abaixo dos 60 anos. O que chama atenção sobre as vítimas, a questão da idade, que essa é uma preocupação que nós temos. Homem, por exemplo, de 25 anos perdeu a vida para a Covid-19. Uma outra mulher de 40 anos e essa mulher não tinha comorbidades. Ou seja, nós precisamos tomar todos os cuidados em relação à doença. Questão de distanciamento, que nós estamos aqui, não se aglomere, mesmo que seja de fim de semana, dia de semana, utiliza sempre máscara, tem que ser a máscara adequada, PFF2, essa é a recomendada pelos médicos. Questão de higienização das mãos, sempre com as mãos limpas quando você precisar sair da sua residência.
Caso complicado em Campinas, a gente fala agora de ocupação de leitos em relação ao Covid-19, porque segue acima dos 90%, né? Sim, segue. A gente tem aí o anúncio na última semana do governo municipal com a abertura de novos leitos, mas até então, olha, nós temos uma ocupação de 93,75% dos leitos de UTI aqui na nossa cidade. São 432 leitos ao todo, dos quais 405 estavam ocupados nesta segunda-feira. No SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, nós temos 163 leitos, dos quais 161 estavam ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 30 leitos, dos quais 30 ocupados. Na rede particular, 239 leitos, dos quais 214 ocupados. Então, dá para perceber a partir daí que Campinas ainda tem essa questão do alerta. E ontem ainda, Gabriel, a gente tinha 31 pacientes à espera por um leito de UTI aqui na nossa cidade e ainda 454 pacientes internados em leitos de enfermaria. Essa fila de espera é um pré-colapso da saúde, né? A pessoa ela precisa de um leito de UTI e ela não encontra na nossa cidade. Então, este número é bastante preocupante. Mais de 30 pessoas aguardando um leito de UTI. São pessoas que precisam ser internadas, precisam de um cuidado maior e, infelizmente, não temos vagas no nosso município. O que salva da pandemia? Vacinação. Vamos falar então, vacina.campinas.sp.gov.br, através deste site que você vai fazer o agendamento para a vacinação. Já abriu o site aqui na nossa tela, lembrando aqui com todos os requisitos para você poder fazer o agendamento. E a gente já teve uma boa notícia logo hoje às 10 horas da manhã. A Prefeitura abriu um novo cadastro para as pessoas que têm idade acima de 40 anos para receberem as doses que sobram das vacinas da Covid-19. Toda semana o governo tem lançado esse cronograma das vacinas sobrantes, que são aquelas pessoas que estão agendadas e que talvez não compareçam, porque a gente lembra que cada frasquinho de vacina tem 10 doses. Vamos supor que 8 pessoas vão até aquele centro de saúde, sobram 2 doses. Essas vacinas sobrantes, as pessoas cadastradas poderão aí entrar nesse rol de tomar a dose sobrante. No caso da dose sobrante, é esse mesmo site /gestão doses sobrantes. Então, hoje às 10 horas foi aberta aí esse novo cadastro para as pessoas acima de 40 anos. Só que ontem a Prefeitura, de acordo com o calendário de vacinação estadual, já abriu as inscrições para as pessoas acima de 50 anos que começam a ser vacinadas de acordo com o calendário do governo do estadual. A gente está então aqui, olha. O Gabriel já abriu a tela, né, sobre a vacinação e a gente tem aqui todos os locais, lembrando que agora nós temos 63 unidades de saúde. Campinas já vacinou 573 mil pessoas, lembrando que 168.732 tomaram as 2 doses. Ótimo. As pessoas só estão imunizadas quando tomam as 2 doses e também não quer dizer que não podem depois ter a Covid-19. Elas podem ter, mas elas podem ter uns sintomas, digamos que é para evitar a morte, não desenvolve a forma mais grave da Covid-19. Muito provavelmente, após a segunda dose, você não vai ser mais internado. Essa é a importância da vacinação. Mesmo vacinado, você ainda pode contrair a doença e pode transmitir. Por isso que mesmo após a vacinação, a gente vai continuar utilizando a máscara. Isso mesmo. Então, olha, a gente tem o calendário que foi domingo atualizado pelo governo do estado, lembrando que dia 16, amanhã, a gente começa um novo público, olha, de 16 a 22 de junho, pessoas de 50 a 59 anos podem ser vacinadas. Por isso, ontem mesmo, a Secretaria Municipal de Saúde abriu esse agendamento para as pessoas com mais de 50 anos, porque agora entra nessa faixa etária. Então, a gente lembra novamente, olha, 43 a 49 anos a partir do dia 23 de junho, a partir do dia 30 de junho, pessoas com
comunidade acima de 40 anos. Depois, a partir de 15 de julho, pessoas que têm entre 35 e 39 anos. A partir do dia 30 de julho, de 30 a 34 anos. Já em agosto, a gente tem, a partir do dia 16, pessoas de 25 a 29 e a partir do dia 1º de setembro, maiores de 18 anos poderão ser vacinados. Então, essa abertura no agendamento em Campinas acompanha o calendário estadual. Ótima notícia, né? A gente reforça aqui, então, ganhamos mais 15 dias, então até 15 de setembro, toda a população adulta do estado de São Paulo vai ser vacinado de acordo com a promessa do governo do estado, com pelo menos a primeira dose e depois já fica agendado esta segunda dose. Então, no máximo até novembro, né? 3 meses depois, quem recebe a da AstraZeneca, Fiocruz, que é da Oxford, ou mesmo a da Pfizer, 3 meses depois. Então, até novembro, a gente deve ter toda a população do estado de São Paulo adulta vacinada. Isso mesmo. Enquanto isso, ontem, na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, Campinas cobrou justamente aí uma restrição maior, por exemplo, no aeroporto de Viracopos. Foi uma reunião que aconteceu com os prefeitos e falaram justamente das fronteiras e o que tem acontecido no nosso país. E a ideia dos prefeitos é que o governo federal adote medidas sanitárias mais rígidas em relação à entrada de passageiros nos aeroportos do país. Vamos aguardar que essa medida seja, então, adotada ou não. Mas agora, Gabriel, vou falar de um outro assunto. Olha, a gente já fez uma reportagem aqui, já falamos no Notícias do Legislativo de uma proposta do vereador Permiro Monteiro acerca desse assunto e ontem o governo estadual lançou o programa chamado Dignidade Íntima, que vai investir mais de 30 milhões de reais na distribuição de produtos de higiene menstrual a alunas da rede estadual de ensino. Fundamental abordar esse tema sempre, então, com atenção para evitar essa exposição. Obviamente não é um tema que você sai perguntando numa sala de aula quem quer, quem precisa, mas todos na escola têm que estar preparados para apoiar quando essa menina precisar. Por isso, governador, a gente estruturou em 5 eixos aqui importantes. A menina precisa poder pedir ajuda para quem ela tiver intimidade. Se for para a merendeira tem que saber como encaminhar o assunto dentro da escola. Se for para a professora, se for para uma colega, se for para qualquer pessoa, homem ou mulher, devemos estar preparados. E a ONU estima que 1 entre 10 meninas no mundo sofre com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, estima-se que a média seja de 1 a cada 4 meninas. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como uma questão de direitos humanos e saúde pública. A rede estadual de São Paulo tem 1,3 milhão de meninas em idade menstrual entre 10 e 18 anos. Desse total, 500 mil possuem cadastro no CadÚnico e são consideradas vulneráveis, enquanto que 330 mil estão em situação de extrema pobreza. Olha, a gente já ouviu o que o governador João Dória disse a respeito do lançamento desse programa. Quantas meninas deixam de ir às aulas por conta da falta de um absorvente? E por vergonha, por medo? Não é correto. Aqui no estado de São Paulo, 290 mil meninas da rede estadual de ensino são beneficiárias do programa federal Bolsa Família. A proposta do Dignidade Íntima é que, além da aquisição e a distribuição de produtos, o programa faça a formação com todos os integrantes da escola para estimular o protagonismo juvenil, distribua o material informativo e construa uma rede de apoio. Inclusive, no evento, contou com a participação de uma aluna e uma diretora de uma escola estadual de Ubatuba que fizeram relatos a respeito do assunto. Muitas vezes, estar menstruada e ter que ir para a escola é motivo de vergonha para muitas meninas.
O fato delas estarem naquela situação e na escola também gera uma certa preocupação. O medo de vazar e acabar manchando a roupa, de ir até o banheiro para pegar absorvente e alguém ver, ou a vergonha de pedir um absorvente emprestado para a colega. Muitas meninas não têm condições e nem acesso a absorventes, o que leva elas a muitas vezes o improviso, que pode resultar na falta de atenção nas aulas e a falta no ambiente escolar. No ano de 2019, gente, as alunas, próprias alunas junto com uma professora, fizeram um kit dentro do banheiro feminino. Então lá elas colocavam absorvente, sabonete e tinha um mural lindo que elas colocavam frases motivacionais umas para as outras. E isso foi iniciativa delas. Só ajudou o nosso trabalho. E o que me deixa surpresa, gente, é dentro da educação, com tantas mulheres, esse tema não ser dito, não ser falado, não ser trabalhado. E como com atitudes tão simples que a compra de absorvente pode mudar a vida de meninas. Aliás, sobre este assunto, o Questão de Ordem vai abordar também a dignidade íntima. No mês de julho, você confere aqui na TV Câmara Campinas um debate que nós vamos realizar sobre este assunto, que ainda bem que tomou tona em todo o nosso país, com campanhas para ajudar essas meninas, porque atrapalha a questão de educação, como a gente viu aí. A gente tem, inclusive, na Câmara Federal, um projeto de lei a respeito do tema, falando sobre a distribuição, né, de absorventes nas escolas, nas unidades de saúde, nos postos de saúde, inclusive com relatos de moradoras de rua e pessoas que usam outros materiais, né? Mulheres que usam outros materiais nesse período menstrual e que acaba prejudicando muito a saúde. E é um debate que precisa ser realizado para a gente mudar a situação dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social e também as meninas. Mina Abreu, vamos voltar aqui para a cidade de Campinas, porque amanhã tem bairros que vão ficar sem água, hein? Isso mesmo, são os bairros ali da região da Vila Aeroporto, no distrito do Ouro Verde. Então, nesta quarta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, devido a um serviço da Sanasa de interligação de redes, anote aí, ficarão sem água Núcleo Residencial Filadélfia, Núcleo Residencial Josiara, o Núcleo Residencial Aeroporto e o Conjunto Habitacional Antônio Mendonça Barros e também parte da Vila Aeroporto. Por isso, a necessidade de fazer a reserva de água ainda hoje. Vamos falar um pouquinho sobre transporte. Atenção, você motorista, você que pega ali o Cambuí, vai ter rua interditada importante nesta até quinta-feira, né? Começou hoje, Gabriel, na verdade, e até quinta-feira, entre 8 da manhã e 5 da tarde, sempre haverá essa interdição de acordo com a ENDEC. Então, é na rua dos Bandeirantes, entre a Doutor Emílio Ribas e a Antônio Lapa. A ação é necessária para a retirada de equipamentos de um empreendimento imobiliário. Agentes de mobilidade urbana estão trabalhando ali na intervenção e também no desvio. Inclusive, usuários da linha 381, que é o Shopping Park Dom Pedro e Guatemi, também não terão como passar ali por aquela via, porque essa linha também está sendo desviada. Qualquer dúvida, o telefone 118 do Fale Conosco da ENDEC tira essas dúvidas a respeito dos trechos. Certíssimo, Mina Abreu, muito obrigado pelas... Uma última notícia, Gabriel. Então, vamos lá. Chegou agora também um boletim da Prefeitura a respeito de uma doença que a gente não tem falado, mas ela tem acontecido aqui na nossa cidade. Os casos de dengue em Campinas, até o último boletim que foi enviado nesta manhã pela Prefeitura Municipal, são 1.747 casos. E a gente agora, então, mostra o alerta emitido pela Prefeitura, o alerta número 19, que traz os bairros que neste momento estão sendo mais observados. Vamos acompanhar Jardim Guarani, Jardim Paranapanema, Bosque das Palmeiras, São Martim e Vila Olímpia.
são os bairros, neste momento, que tem o maior risco de transmissão de dengue. Se você mora em um desses bairros, atenção, olhe aí se você tem pneu velho, olhe os pratinhos dos vasos, olhe qualquer embalagem que possa estar sendo um criadouro do mosquito Aedes aegypti, para a gente poder, então, digamos assim, que eliminar os criadouros, eliminaremos a doença nessas regiões. E como nós vivemos em sociedade, é importante você também observar do seu vizinho se há alguma área que está inutilizada, para você ligar para a prefeitura e falar, ó, tem alguma casa que está abandonada, tem muita gente que não vem aqui há muito tempo, então faça essa ligação para a prefeitura para conseguir... No telefone 156. 156, então, porque muitos casos de dengue, né? 1.700, sendo que a gente está entrando aí no mês 6, quase 180 dias e 1.700 casos na nossa cidade, vivemos esta epidemia. Lembrando que é um público que, ao procurar a rede de saúde, tem a pressão da Covid, ou seja, a gente tem várias doenças, então vamos minimizar este impacto. Certo, Mina Abreu, agora sim, obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, encerrando com esta notícia preocupante em relação à dengue na nossa cidade.